Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma formação, né, com os 6 parceiros, sejam muito bem-vindos. Hoje estaremos falando sobre as práticas restaurativas e as instâncias participativas nas escolas. Esse acho que é o terceiro encontro, né, Cris? E se vocês tiverem interesse de ver os outros 2, todo o material dessas formações está sendo encaminhado na semana seguinte pela circular. Então, é só pedir aos diretores que este material estão nas circulares, tá? Sejam bem-vindos. Está conosco Cristina Teles Assunção, que nos assessora nessa formação. Seja bem-vinda, Cris. É com você. Obrigada, Jo. Quero agradecer a participação de todos e todas. Gostaria muito de dizer que é muito gostoso estar aqui com vocês. Esse é o nosso terceiro, acho que é o nosso terceiro ou quarto encontro, agora já também nem tenho tanta certeza, mas todos eles muito gostosos e sempre muito produtivos. E eu queria dizer que eu vou estar falando aqui, mas vocês fiquem à vontade para, a qualquer momento, através do chat, ou mesmo abrir o microfone, né, para conversar, para fazer algum tipo de pergunta, sugestão, compartilhar alguma ideia, alguma vivência que teve, que gostaria de contribuir. São todos muito bem-vindos, as experiências ilustram, né, muito do que a gente fala aqui, e é sempre muito enriquecedor. Então, por favor, fiquem muito à vontade para se colocar e fazer as suas questões. Se não estiverem falando, agradeço se puderem manter o microfone desligado, ok? Então, eu vou hoje falar um pouquinho sobre as instâncias participativas na escola, sempre com aquele olhar da justiça restaurativa. Eu tenho certeza que muitos de vocês já me ouviram falar sobre alguns pontos aqui, mas a gente tem alguns pontos muito centrais que a gente sempre retoma, né, como um reforço e como uma forma de seguir em frente. Então, vamos lá. Acho que vou voltar ao slide. Eu acho que eu já comentei com vocês, mas vou ser mais específica. Eu tenho... Vocês estão me ouvindo bem? Primeira coisa, por favor, me respondam no chat, se está sendo possível me ouvir, antes de eu continuar falando. Sim? Ok. Ótimo. Eu faço parte de uma equipe chamada Justiça em Círculo. Somos 12 profissionais de formações diferentes e desde 2006 a gente vem implementando as práticas restaurativas em contextos variados, tanto em contextos educacionais, escolas, centros de educação, como também nas comunidades, também no sistema de justiça, em organizações, enfim, a gente vem trabalhando em diversos contextos. Eu, particularmente, trabalho muito dentro do judiciário e também dentro das escolas, né? Tenho visitado escolas pelo Brasil inteiro, sempre levando as práticas restaurativas de uma forma muito feliz. Eu falo que eu entro na escola e eu saio muito mais enriquecida do que quando eu entrei. Eu ganho muito em poder estar com vocês. Por isso, fiquem super à vontade. Esse é um encontro bem interativo e participativo. Então, enquanto equipe, o nosso trabalho, ele tem, assim, como propósito, fomentar uma transformação da postura pessoal, e à medida que a gente vai transformando a nossa postura pessoal, a gente vai, né, levando isso para os nossos contextos de pertencimento. Então, à medida que eu tenho uma transformação pessoal, as minhas relações, por exemplo, na família, também vão ser beneficiadas com essa transformação. Se eu tenho uma relação social, ela também vai aparecer nas relações sociais. E o mesmo na relação profissional. Então, muito mais do que um olhar para o profissional, a gente está olhando para o pessoal. Porque o pessoal, sim, vai ser, então, levado para todos os contextos dos quais a gente faz parte. E a ideia sempre é essa mudança paradigmática, uma mudança de olhar. O primeiro livro da Justiça Restaurativa, a Justiça Restaurativa surgiu na década de 70, dentro do âmbito judiciário, e depois é que ela foi migrando, ela foi se expandindo para outros contextos, como é o caso das escolas.
E justamente a justiça restaurativa, ela tem um primeiro livro que inaugurou a literatura sobre a justiça restaurativa, chama-se Mudando as Lentes. Mudando as Lentes porque a justiça restaurativa demanda da nossa parte uma mudança de olhar, uma mudança de crenças, então uma mudança de lente, de olhar para as relações humanas. E a gente vem de uma cultura muito punitiva quando a gente tem intenção de resolver situações ou de conflito, ou de indisciplina, né? A gente vem de uma cultura muito punitiva, sempre com a crença de que, através da punição, a gente aprende a não fazer mais aquilo que a gente fez de forma inadequada ou errada, e com isso, então, a gente vem trazendo para as escolas um outro olhar, um pouco diferente do olhar punitivo, que é o olhar restaurativo. Isso vai ficar claro à medida que eu for conversando com vocês. A gente sabe que o conflito e a violência, elas acontecem na convivência, tá certo? O conflito acontece em qualquer convivência, se a gente tem as convivências em vários contextos, em todos eles podem ocorrer os conflitos. E a gente sempre vai, e também a violência pode ocorrer. Se o conflito é inerente, né, às relações humanas, a violência não. A violência é algo que a gente realmente precisa eliminar, é algo que a gente realmente precisa batalhar contra, né? Enquanto o conflito, a gente precisa minimizar, a gente precisa olhar para o conflito como algo que vai nos ajudar a crescer, a nos enriquecer, a mudar o nosso formato relacional. Enfim, o conflito nos ajuda a, né, ter um movimento, uma transformação. Mas a gente também sabe que a forma punitiva de lidar com esses conflitos, ainda que eles gerem uma transformação, ela não tem efetivamente conseguido resolver ou reduzir, né, a questão dos conflitos, das inadequações, das incivilidades. Acho que nos centros de educação a gente pode falar de, né, de bagunças ou mesmo incivilidades, mas incivilidade já acho que caracteriza uma idade, uma faixa etária um pouco mais avançada do que os 6, né? Então, a gente vai procurando sempre implementar uma nova forma de lidar com essas situações de conflito, buscando sempre desenvolver um contexto relacional colaborativo que vai minimizando esses conflitos e, sim, né, prevenindo contra a violência, ou prevenindo para que a violência não venha a ocorrer. É difícil, né, porque a gente fala de violência, a gente não quer ser violento, mas é erradicar, lutar contra, batalhar com. Tudo quase que é violento quando a gente vai falar de violência. É um desafio, né, a gente lidar com a violência que não de forma violenta, de outra maneira que não seja violenta. E a gente sabe que essa mudança de crença, essa mudança paradigmática, essa mudança de olhar, ela não é simples e ela não é imediata, tá? Isso é um processo gradual que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, que a gente vai aprendendo novas formas de estar com o outro, estar em convivência a cada dia, e que isso pode ser melhorado e transformado, sim, de uma forma processual. E que a gente, em última instância, o que busca, na verdade, é justamente uma transformação da cultura da escola, de uma cultura punitiva para uma cultura restaurativa. A gente busca muito essa nova cultura, e eu vou mostrar um pouquinho embasada no quê, tá? E eu quero dizer para vocês que, embora não seja fácil nem rápido, que vale muito a pena, porque eu estou nisto há 14 anos já, e nesses 14 anos que eu tenho passado por muitas escolas, a gente tem tido resultados muito exitosos. A gente vê escolas onde o clima, né, a situação de desentendimento era constante em sala de aulas, onde os professores adoeciam muitas vezes por não conseguir ter um clima favorável de trabalho, para poder dar aula, o aproveitamento do aluno sempre muito aquém do desejado, ou seja, essa transformação cultural, ela é algo que a gente vem observando quando a gente passa pelas escolas, sempre com um tempo para que isso aconteça.
E além de uma cultura punitiva, né, que é algo que faz muito parte do nosso dia a dia, a gente acredita sim na punição como uma forma de resolução de conflito, até existe uma questão punitiva, desculpa, uma questão educativa na punição. A gente, quando é punido, a gente aprende a não mais fazer daquela forma, né? A questão é que a gente precisa ir além, e nós já vamos ver como. Além dessa cultura de punição, a gente tem uma cultura de terceirização da responsabilidade. A gente vive numa cultura que, quando a gente, comumente, né, a gente não está satisfeito, ou se a gente está incomodado com algo, a gente atribui aos outros essa responsabilização por ações e posturas que geram esse insucesso, essa insatisfação ou os desentendimentos. Soma-se a isso uma tendência da gente ter, assim, sempre uma ideia de buscar culpados, né? A gente quer buscar culpados por tudo que nos desagrada, ao invés de procurarmos atender o que está realmente na raiz do conflito. Procurar entender o que realmente esses problemas relacionais são decorrentes. E não só do que eles são decorrentes, ou seja, a origem do conflito, ou a origem da insatisfação, como também atender às necessidades de todos, né, que precisam ser cuidadas. A gente vê muito os conflitos, muitos, a gente enxerga os conflitos como expressão de necessidades desatendidas. E muitas vezes a gente dá um encaminhamento do conflito naquele momento e naquela hora, né? E, de fato, aquilo pode até ser solucionado naquele momento e naquela hora. Mas se a gente não trabalha o que está na raiz do conflito, se a gente não vai a fundo olhando realmente o que está na raiz do conflito, a gente não resolve de fato, a gente não dá um encaminhamento de fato. Um exemplo muito fácil é a história da febre, né, gente? Que a gente sabe que a gente pode tomar um antitérmico e, ao tomar o antitérmico, a nossa febre vai baixar. Mas se a gente está olhando só para a febre e não está olhando para aquilo que gera, aquilo que ocasiona a febre, a gente vai, daqui a pouco, estar com febre novamente. Se a gente vai lidar, se está com uma dor de garganta, nós vamos tomar alguma coisa para dor de garganta. Se está com dor de ouvido, para alguma coisa para dor de ouvido. Mas não é só do ponto de vista físico, né? Não é só do ponto de vista orgânico. Do ponto de vista relacional também. A gente precisa entender, né, o que realmente aquele conflito quer nos dizer, que necessidade desatendida ele está manifestando. Tanto para entender a sua origem, como dar um encaminhamento para essa necessidade. E quando a gente fala de buscar culpados, isso é muito da nossa cultura, né? A gente está sempre procurando de quem foi a culpa, quem fez dessa vez, como foi que essa pessoa fez isso de novo. Então, a gente realmente tem essa ideia. Eu dou um exemplo para a gente começar a falar dessa diferenciação entre culpa e responsabilização, ou culpa e responsabilidade. Não sei se vocês já ouviram eu falando desse exemplo, porque eu já devo ter dado ele em uma porção de outras aulas, talvez alguns tenham ouvido, outros não, mas eu trabalho num escritório, e esse escritório não tem vagas de estacionamento. E a minha vizinha tem um escritório muito bonito, com vagas de estacionamento. E aqui, onde eu trabalho, são muitos profissionais, são 12 profissionais. E muitos dos clientes desses 12 profissionais do meu escritório estacionavam nas vagas da minha vizinha. Estacionavam porque sempre viam vagas, paravam e pronto. Só que, logicamente, isso atrapalhava o funcionamento do escritório dela. E um dia ela me chamou e eu fui lá conversar e eu expliquei que eu trabalhava num escritório com 12 pessoas, que não eram os meus clientes, mas que eram os clientes das outras pessoas, e que, mesmo assim, eu iria resolver essa questão. E eu pedi muitas desculpas, e daí ela me disse, não, mas fica tranquila, eu entendi que não é culpa sua. Aí eu olhei para ela e disse assim, de fato, não é culpa minha, mas é responsabilidade minha resolver essa questão, ainda que não sejam os meus clientes que estejam parando nas suas vagas. Então, aqui, esse exemplo, eu acho que ele ilustra bem, né, o quanto a gente muitas vezes tem responsabilidade sobre uma situação, ainda que a gente não tenha sido o causador direto disso. Mas a gente pode sim contribuir e melhorar o contexto.
E mesmo não tendo sido o colaborador direto, eu, como quem administra o consultório, tenho sim uma responsabilidade de, né, sensibilizar, de conscientizar as pessoas sobre o estacionamento que elas estavam usando indevidamente. Então, eu queria só entender, por favor, vamos interagir um pouquinho através do chat, se ficou clara essa questão de que vivemos numa cultura punitiva, ou não só clara, mas se vocês também concordam que a gente vive muito numa cultura punitiva e de terceirização da responsabilidade. Queria ouvir alguém, ou através do microfone, ou através do chat, para a gente poder começar a interagir. Quem gostaria de dar sua contribuição sobre essa questão da cultura punitiva e da terceirização da responsabilidade? Muito interessante, é uma responsabilidade quase ética. Sim, é exatamente essa a ideia, né? A partir do momento que a gente desloca um pensamento individual para um pensamento coletivo, a gente está, então, trabalhando com essa ideia da responsabilização, tá? Que é muitas vezes coletiva, né? E é exatamente essa ideia, né? De manter, né, um campo ético, de manter um espaço ético de convivência, um espaço ético e colaborativo, exatamente isso. Essa é a nossa proposta, é criar um espaço ético e criar um espaço de colaboração, né? Onde, outro ponto importante, quando vocês trazem isso, é que a gente tem a crença de que porque a gente convive, naturalmente a convivência, os relacionamentos serão pautados num contexto positivo e colaborativo. Quando não, quando na verdade a gente precisa investir, a gente precisa se empenhar e se comprometer no desenvolvimento de fato, né, de um contexto onde os relacionamentos sejam positivos. Não é simplesmente porque a gente convive que nós temos um relacionamento positivo. Aí a associação é como a planta, né? Não é porque a planta está lá que ela vai crescer linda. Está num lugar bonito, ela vai ficar linda. A gente precisa regar, a gente precisa adubar, a gente precisa cuidar dela. Não é diferente com os relacionamentos. Vamos ver, aqui a Thaís também traz. Sim, conversamos ativamente com a terceirização da responsabilidade, como você citou, em todos os âmbitos das nossas vidas. Mas as formações, conversas, leituras e bom senso podem ajudar a mudar esse pensamento e colaborar mais. Exato, Thaís, eu acho que é bem por aí, né? Essa é uma prática que quanto mais a gente põe em prática, mais prática ela fica. Em outras palavras, quanto mais a gente, né, pode viver a responsabilização, né, mais a gente vai conseguindo construir contextos responsáveis. Faz sentido isso, gente? Acho que todos deveriam ter esse senso. É algo que se desenvolve, tá? Não necessariamente algo que está pronto, num contexto, num grupo de trabalho, mas é algo que sim, que a gente pode desenvolver, que a gente pode sim aprimorar e melhorar, né? E acho que, pelo que a Rosemary está falando, fez sentido sim, e que também partilhar a responsabilidade, tomar para si, mas contar com o outro, investindo no indivíduo e no espaço coletivo. Eu acabei de falar com a Rede Direta, e uma das coisas que a gente retomou foi justamente que a gente tem como 4 pilares da educação do século XXI, um deles é o aprender a conviver, né? E aprender a conviver de modo, né, a incluir o outro, de modo a estar com o outro. Convivência implica isso, investindo no indivíduo e no espaço coletivo. É exatamente essa a ideia. E a gente também, quando eu disse, a gente precisa começar a mudar um pouquinho o nosso modo de pensar, para que a gente possa atuar de uma forma distinta, ter uma postura distinta diante das situações ou de conflito, ou de insatisfação, mas vamos pegar a situação de conflito. Quando acontece alguma coisa, geralmente a gente vai perguntar o que aconteceu, né? E muito comumente a gente fala, quem começou? Mas não é possível, você de novo aqui?
Ah, eu já podia imaginar que logo devia ser você. Então, a gente, em seguida, pergunta, bom, já que você fez isso, você me contou o que você fez, então agora eu vou ter que, né, alguma punição. Ah, agora você vai ficar sem a próxima atividade. Ah, agora você não vai participar do pátio. Agora, enfim, a gente sempre tem esse encadeamento, procurar entender o que aconteceu, mas já buscando um culpado, tá? E procurando sempre uma sanção, uma punição correspondente. É muito comum a gente agir dessa maneira, tá? Olhar para o culpado é olhar para o passado. Quem fez, o que aconteceu, como foi. A gente tem um propósito de olhar para trás, para o presente e para a frente. A gente vai procurar olhar para trás para entender a origem, lembra que eu falei? A raiz da questão, para entender o como eu estou me sentindo agora e o como eu posso fazer para melhorar daqui para frente. Então, a gente está acostumado a trabalhar muito com foco no passado, e quando a gente dá a punição, até é para o futuro, para que não aconteça mais, mas para ficar claro que o passado não foi adequado, tá? Enquanto que dentro de um processo restaurativo, a gente também vai perguntar o que aconteceu, é preciso entender a perspectiva de cada um que estava envolvido na situação, mas nós vamos perguntar quem foi afetado, como cada um que estava ali se sente, como cada um que estava ali vivenciou aquela situação. E como cada um ali gostaria de ver essa situação resolvida. Porque eu fui afetado, então eu gostaria de resolver a questão, eu gostaria de levar a questão adiante de uma forma a resolver. Muitas vezes, quando a gente não trabalha na origem, ou nos impactos e danos a serem reparados, a gente resolve momentaneamente, mas as coisas voltam, as coisas retomam, tá? A Vivian colabora aqui. Pensando em um ambiente escolar entre professores, sempre há divergência de opinião, ideia. Porém, é importante sempre ter diálogo quando o conflito acontece. O diálogo é a principal ferramenta para a gente lidar com o conflito. Mas eu acho, Vivian, que é super importante a sua colocação, porque a gente pode entrar para um diálogo com uma postura punitiva e de terceirização da responsabilidade, né? Ou a gente pode entrar num diálogo pensando no como a gente junto, trabalhando com o outro, ainda que a gente possa pensar de forma diferente, como a gente vai entender as nossas necessidades e procurar resolvê-las, tá? Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu de fato numa escola. Eu vou dar um exemplo, são crianças mais velhas, são adolescentes, na verdade, mas só para vocês entenderem um pouco que olhar é esse. Uma situação onde uma jovem, acho que ela estava no primeiro ano do ensino médio, onde ela agrediu fisicamente uma colega de sala, agrediu feio, tá? Fisicamente. A família da garota que havia sido agredida fisicamente, a família lavrou um boletim de ocorrência que chegou ao fórum. Nessa época, eu estava no fórum, então eu recebi o caso e, junto com a equipe técnica do fórum, nós voltamos a conversar com a escola, porque a escola tinha sido capacitada em justiça restaurativa. Aí, a situação era a seguinte, a gente voltou para a escola, onde a escola, então, resolveu que ia fazer o círculo restaurativo. Eu já falei para vocês do círculo restaurativo, talvez nem todo mundo tenha ouvido, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco novamente, mas então nós resolvemos fazer o círculo restaurativo e fomos conversar com as garotas antes mesmo do círculo. E aí nós conversamos com a garota que havia agredido a sua colega, e ela contou para a gente que durante 2 anos, esta colega a quem ela agrediu, chamou-a de testuda, porque ela tinha uma testa muito grande. Então, ela disse que durante 2 anos ela ficou ouvindo que ela era testuda, que ela foi excluída dos grupos, que ela foi ridicularizada, que ela se sentiu humilhada, até um dia que ela não aguentava mais e ela explodiu, e ao explodir ela agrediu a outra colega. Então, aqui, eu estou colocando esse fato para a gente olhar uma situação um pouco mais complexa do que um causou e o outro recebeu. Tá? A gente, às vezes, tem situações complexas que é muito difícil a gente dizer, os diretamente envolvidos são.
Os diretamente envolvidos são as duas garotas, ok. Mas quando a gente foi conversar, a gente viu que são mais duas garotas que também a chamavam de tetuda durante 2 anos. Essas garotas também participaram do círculo restaurativo. Porque indiretamente elas também foram afetadas e elas também foram autoras de algum tipo de ofensa, né? Os pais, tanto de uma garota quanto de outra, da mesma forma, estavam super angustiados com isso e foram afetados com a situação. Então, nós também, no círculo, incluímos os pais dessas garotas, mais alguns representantes da própria escola. Então, isso é para mostrar um pouquinho, quando a gente fala do coletivo, a gente não está olhando para as necessidades somente daquelas 2 pessoas que se envolveram na situação de conflito, mas de todas aquelas que, de alguma maneira, podem estar sendo afetadas pela situação de conflito. Tá? Numa sala, por exemplo, de crianças de 4, 5 anos, se tem 2 ou 3 crianças que fazem muita bagunça, isso vai impactar no bom andamento e no trabalho de todas as crianças que estão na sala, não somente dessas 2. Então, quando a gente trabalha, a gente pergunta quem foi afetado, a ideia é essa, quem é que realmente está, de alguma maneira, sendo afetado por essa situação. Porque essas pessoas também podem contribuir para o encaminhamento da resolução do problema. Não somente aquelas 2 ou 3 que fazem a bagunça, mas todos os outros, de alguma maneira, também podem contribuir para a resolução da questão. Né? Eu estou vendo aqui a Edneia colocando. Como seria bom se todos agissem assim, ao invés de achar um culpado? Devemos entender o porquê daquela atitude e no que podemos melhorar juntas. Fundamental o exercício, né, da empatia, de tentar entender, de fato, o que levou aquela pessoa a agir daquela maneira. Isso é o que a gente chama de identificar as necessidades do outro, para daí sim poder encaminhar a situação atendendo às necessidades do outro e as minhas também. Não é só do outro, é claro, mas as minhas também, tá? O coletivo implica nós 2, ou nós 3, ou nós 5, depende do número de pessoas, de fato, envolvidas nisso. Fica claro um pouquinho essa diferença de olhar e não só ficar olhando para quem realizou algo, mas para todos aqueles que de alguma forma estão implicados na situação e como todos podem ajudar a resolver. Tá? Ficou claro, Thaís está colocando. E aqui também tem uma contribuição. E na educação infantil é ainda mais sensível a questão de culpar a criança por determinadas ações. Gera o medo de errar, de fazer e agir sem que ela compreenda as razões pelas quais ela agiu desta ou daquela forma. De fato, eu concordo muito com o que você está colocando aqui, no sentido de que as crianças pequenas nem têm tanta clareza, né, a respeito do que está movendo elas a agirem daquela maneira. Muitas vezes a gente não sabe e as crianças também não sabem o que as levam a agir daquele modo. Né? Então, não é tão simples, muitas vezes, identificar o que realmente é a necessidade desatendida. A gente precisa tomar, às vezes, bastante atenção, tentar se colocar no lugar do outro. E eu conto que a criança, ela tem uma lógica muito diferente da nossa em algumas situações. E a gente, muitas vezes, né, não consegue entender a criança sob o ponto de vista da criança. Às vezes tem certas questões que a gente não alcança. Eu adoro dar exemplo, gente, lá vou eu dar um outro exemplo. Eu atendia um garotinho, aí, não na justiça restaurativa, eu atendi em terapia, um garotinho, e ele estava comigo, era uma criança com uma dificuldade muito grande de se expressar, muito grande. Ele chegou a ficar sem falar durante vários dias, muitas vezes, tá? E eu já estava com ele há algum tempo, ele estava super bem, e um dia a mãe chegou para mim e falou assim, eu quero que você atenda o meu outro filho. Aí eu falei, não, eu não vou atender, porque isso vai ser um problema, eu não vou atender, vai ser ruim para o filho que eu já atendo, para o mais velho, eu não quero, etc. Bom, aí tanto a mãe pediu, que eu falei, bom, eu vou conversar então com o mais velho. Vou conversar com o mais velho para saber se ele se incomodaria de eu atender o mais novo ou não, como a gente vai resolver isso. Eu estou encurtando a história ao máximo. E aí eu perguntei para ele
e ele ficou quieto, mudo, não falava nada. Eu pus a mão na cabeça e falei, pronto. Desandei com tudo, por que eu fui falar, eu não devia ter falado, agora que ele começou a se expressar, eu faço isso, ele volta tudo para trás. Me deu uma angústia, aí ele olhou para mim e falou assim, ele pode vir aqui, mas não pode ser na quarta-feira. Eu falei, como? Quarta-feira, o meu amigo do prédio que brinca comigo vai para a casa do pai dele. Então, se o meu irmão quiser vir aqui, tem que ser outro dia, não pode ser quarta, porque quarta ele tem que brincar comigo. Gente, se eu pudesse ser a pessoa mais criativa do mundo, eu jamais identificaria essa necessidade. Se ele não falasse, eu podia imaginar tudo como eu imaginei, naqueles minutos de silêncio. Mas, com certeza, eu jamais podia entender esta lógica dele. Ou seja, somente ele tem realmente condições de me contar o como ele se sente, para que eu possa daí entendê-lo. Muitas vezes eu tenho que ajudá-lo a se expressar, mas não colocando palavras na boca dele, não adivinhando os sentimentos e pensamentos dele, mas propondo perguntas que gerem reflexões, mesmo ele sendo pequeno. Tá? Acho que esse exemplo demonstra o quanto a gente, enquanto educador, muitas vezes a gente toma o lugar do outro, ao invés de realmente ajudar o outro a trazer aquilo que ele quer. Né? Vou seguir, ou alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de perguntar? Bom, vamos então chegando no que a gente está falando, né? Que a gente o tempo todo está trazendo a responsabilização coletiva como algo que... A verdade é que a responsabilização coletiva, ela é um importante diferencial da justiça restaurativa. Ela é um princípio que rege, que norteia a justiça restaurativa. E, na verdade, ela demanda, como eu já expliquei, uma mudança paradigmática, uma mudança de olhar, tá? Um olhar não somente para o passado, para a origem das questões, como também para o presente, como você está se sentindo agora, como também para o futuro, tá? Buscando o encaminhamento da melhor forma para as pessoas envolvidas. E mais do que isso, né, um comprometimento com cuidar das relações da convivência. A responsabilização coletiva, ela não está implicada somente quando já aconteceu um conflito ou uma questão de convivência. Não, a gente precisa ter uma responsabilização coletiva pelo bem-estar de todos, tá? Ou seja, nós vamos conviver nessa sala de aula e todos temos que ser responsáveis pelo bom convívio na sala de aula. Tá? Não é uma coisa que precisa ter um problema para eu me responsabilizar. Não, o bem-estar de todos é de responsabilidade de todos, sempre. Não é uma coisa a ser implementada quando tem um conflito. Não é isso. Tá? A Alana traz, muito importante não manipular a criança, mas ouvir sua verdade completa. Muito importante, Alana, muito. Sabe uma hora que a gente muitas vezes atravessa? Quando a gente tem duas crianças que brigam, fala, vocês são amigos. Pede desculpa um para o outro e pronto, agora vai ficar tudo bem, vão brincar. A gente faz muito isso, gente. É natural, a gente tem essa tendência de resolver logo as questões. O ponto é, será que um queria a desculpa do outro? Será que um queria poder dizer, eu fiquei triste com você? Qual é a necessidade de cada um? Né? Será que o irmão mais velho estava preocupado porque eu ia dividir a atenção, que era o que eu imaginava, com o irmão mais novo, ou ele estava preocupado com a brincadeira da quarta-feira? Tá? Então, é exatamente isso. A gente, às vezes, tende a solucionar a partir do nosso referencial, quando, na verdade, a gente precisa ajudar o outro a, né, resolver a questão a partir do referencial da necessidade dele. Isto é uma mudança importante de olhar. Então, como eu estou dizendo, todos nós somos responsáveis pela convivência, uma convivência harmoniosa, colaborativa, nas nossas comunidades de pertencimento. Ou seja, nós tanto precisamos reafirmar e cuidar das nossas relações cotidianamente,
como também reparar os danos ocorridos, identificando as raízes do problema e as melhores formas de atender essas necessidades que geram rupturas. Então, a gente tanto trabalha com a construção de senso de comunidade, ou seja, um lugar onde todos se sintam pertencentes. Essa garota que era chamada de textuda, ela relatou no círculo que ela não se sentia incluída, que ela não se sentia parte do grupo, que ela estava sempre sentindo muito humilhada e à parte do grupo. Tá? Alguém quer colocar algo? Bom, vamos seguir. E o comprometimento, gente, ele vai vir quanto maior o senso de pertencimento que a gente tem. Então, quanto mais eu me sinto pertencente à minha escola, à minha sala de aula, né, à minha família ou minha vizinhança, quanto maior o senso de pertencimento, maior o comprometimento com o cuidado da nossa comunidade. E é super importante, né, para se sentir parte, ter vez e voz. Se a gente realmente tem oportunidade de se colocar, né, e por se colocar, ter a chance de ser atendido, quanto mais a gente tem voz, mais a gente se sente pertencente, mais a gente pertence ao grupo. Não é pertence porque o outro autoriza, pertence porque eu me sinto parte dele. Eu me comprometo com o bem-estar de todos nessa comunidade. E aí, então, a gente chega ao que a gente veio, né, falando da gestão participativa. Porque o tempo todo, até esse momento, eu fui dando para vocês um pouquinho dos princípios, um pouquinho desse olhar, dessas crenças da justiça restaurativa, né, para que a gente entenda que a justiça restaurativa tem princípios e valores muito similares com a gestão participativa e democrática. Então, assim como a gestão participativa tem um ponto de sustentação que é o fazer com, é incluir, é ter pertencimento e agir em conjunto, também, né, a gestão participativa funciona da mesma forma, assim como a justiça restaurativa. E quando eu digo fazer com, é na identificação do que ocorreu, tá? No cumprimento do que foi decidido, porque não basta ter uma intenção e uma decisão, é preciso ter uma ação que realmente atenda o que está sendo demandado e uma sustentabilidade da unidade social. Então, a gente tem que trabalhar na raiz, tem que trabalhar no plano de ação e na sustentabilidade. O que é uma gestão, se não o tempo todo trabalhar na identificação, no mapeamento e identificação das questões que ocorrem numa escola, ter planos de ação para lidar com isso e assegurar uma unidade social. É o mesmo fundamento da gestão participativa e da justiça restaurativa. Tanto que a gente diz que a gestão participativa é uma decorrência da responsabilização coletiva. Gestão essa que, por sua vez, é expressão da responsabilização coletiva. A brincadeira de sempre, o que veio antes, né? O ovo ou a galinha. Vieram junto, na verdade, no caso da responsabilização coletiva e da gestão participativa. Tá? Porque uma é a representação, né, da outra, porque ambas estão nesse lugar do fazer com. Mais algumas contribuições. A importância da escuta no dia a dia do professor é essencial. Como eu disse, o diálogo é um instrumento fundamental para lidar com o conflito. E uma das partes essenciais é justamente a escuta. Eu falei para vocês, acho que as 6 devem ter recebido, eu falei para vocês sobre ferramentas da comunicação. Se alguém não teve oportunidade de assistir, é possível assistir agora, depois, tá? Eu recomendo que quem tiver mais interesse sobre esse tema do diálogo e da escuta, possa assistir uma dos encontros que a gente teve já, eu não me lembro a data agora, mas já foi no mês passado.
E também uma outra contribuição, verdade, nos sentimos bem em lugares que sabemos que somos aceitos, pertencentes, onde temos voz e podemos participar com as nossas ideias que nos representam. Exatamente, a gente não só se sente bem, concordo com isso, como a gente se compromete pelo bem-estar de todos. No momento que a gente se sente bem e pertencendo, a gente também contribui, a gente também colabora. Isso é super importante. E a Fátima traz, temos que ter cuidado com a punição, pois muitas vezes o professor, com ansiedade de resolver o problema, acaba não escutando a história no seu contexto. É sim uma justiça preparativo para chegar ao bom senso. Me lembrei, eu acho que eu já contei para vocês, mas só para quem não estava, de um professor que eu fui para uma escola no Mato Grosso ano passado, num projeto, e um professor contou que toda vez que a criança chegava, falava assim, ai, professor, que ele já dizia, não quero saber de fofoca, não quero saber de fofoca. E o quanto, à medida que ele foi fazendo as nossas capacitações, ele foi parando para escutar cada criança, e o quanto ele disse que mudou completamente o relacionamento dele com as crianças e o clima dentro da sala de aula. Isso foi muito bonito. Eu estou só citando, mas o depoimento dele foi um depoimento muito bacana mesmo. E a Thaís traz, onde ficam salvos esses encontros anteriores, depois eu confirmo, mas acho que através das circulares que vocês recebem. A circular, por exemplo, o encontro de hoje vai na circular da semana que vem, tá? Um link para acesso aos encontros. Então, nas circulares que vocês receberam ao longo de outras semanas, deve ter o link de uma ou outra apresentação. Peraí. Tá? E agora eu vou apresentar para vocês o que a gente chama de janela de disciplina social. A Viviane está confirmando, o material irá sempre na circular da semana seguinte. Isso mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho da janela de disciplina social. Para a gente entender um pouquinho nessa questão da gestão participativa, dessa gestão de forma restaurativa, casada, alinhada com a justiça restaurativa, a gente vai entender um pouquinho o que é isso. Vamos olhar para esse gráfico e a gente tem dois eixos. A gente tem um eixo vertical, onde a gente está falando do controle, né? Que vai de baixo controle a alto controle. E a gente tem o eixo horizontal, que é o apoio, ou seja, de baixo apoio até o alto apoio, tá? Se a gente tem uma postura, enquanto gestor, enquanto professor, enquanto pai, enfim, se a gente tem uma postura de baixo controle e baixo apoio, a gente é negligente, ou seja, a gente não faz nada. A gente nem tampouco dá apoio, nem tampouco, né, controla. Se a gente tem uma postura de autocontrole, mas baixo apoio, em geral a gente tem uma postura autoritária, porque a gente controla, demanda, pede, exige, mas não dá o apoio, tá? Então, a gente diz que a pessoa impõe, o autoritário impõe para o grupo e ele faz para no sentido da decisão. Ele não tem uma participação dos demais na decisão. Ele decide e delega, ponto. Mas não dá o suporte. Depois, a gente, no terceiro quadrante, tem a postura permissiva. A postura permissiva, onde você tem um baixo controle e um alto apoio, né? É aquela pessoa que vai fazendo tudo pelo outro. É aquela pessoa, ou aquela gestão, aquele professor, enfim, que vai, na verdade, dando muito suporte, vai auxiliando muito, mas não cobra, não controla, não dá limites, né? É muito comum, quando a gente chega numa escola, muito comum a gente ouvir o seguinte: ai, já sei, é só ter uma conversinha e fica tudo bem e tudo se resolve. Já sei como vocês vão trabalhar. Não, não é só ter uma conversinha e tá tudo bem. A gente vai precisar trabalhar com um autocontrole e um autoapoio. A gente vai precisar trabalhar de forma restaurativa. A gente vai precisar trabalhar com a responsabilização coletiva, onde todos precisam contribuir.
onde a gente tem que ter ações efetivas de apoio e também de controle. Por isso, a gente tem o fazer com, o trabalhar com. Então, não é ter uma conversinha e fica tudo bem. É trabalhar gradualmente, processualmente, com essa responsabilização coletiva, com esse autocontrole e autoapoio, tá? Cuidado, porque autocontrole não é decidir pelo outro. Autocontrole não é dizer para o outro como ele tem que fazer a partir da sua referência. Autocontrole é identificar com o outro qual é a melhor forma para lidar para nós dois, tá? Tanto para ele quanto para mim, ou para os demais envolvidos. E isso, gente, desde pequenininho, tá? A gente está falando aqui das situações lá bem no início de vida, aonde, né, a gente já pode, um pegou o brinquedo do outro, será que os dois não podem se entender? Será que os dois não podem se resolver? Como a gente pode ajudá-los, né, a resolverem as suas próprias questões, dando um apoio, sem decidir por eles, mas garantindo que eles fiquem bem. Então, é um autocontrole, um autoapoio nesse sentido. Tá? Então, resumindo, a postura restaurativa consiste em trabalhar com as pessoas, assim como a gestão participativa democrática, construir com o grupo, incluindo a participação de todos e o respeito mútuo, oferecendo um autossuporte e, ao mesmo tempo, limites necessários para um funcionamento comunitário e cooperativo. Vou dar um exemplo básico. O trânsito da cidade de São Paulo, tá? De Pirituba, enfim. Se não tem os semáforos com sinal verde e vermelho, se não tem um controle, se não tem uma norma, vira um caos. Ok? Então, aqui ninguém está fazendo uma apologia a não ter normas, a não ter regras, mas sim de tomar decisões em conjunto, de identificar as questões em conjunto, de construir planos de ações conjuntos e de atender necessidades coletivamente. Tá? Então, não tem regra, não tem mais nada. Ao contrário, a gente precisa ter regras de boa convivência. A gente precisa construir, né, maneiras de ter uma convivência comunitária e cooperativa. Vou contar para vocês a experiência de Osasco, da escola de Osasco. Eu vou contar, a experiência eram crianças um pouco mais velhas que as crianças do SEI, mas acho que essa experiência é totalmente adaptável para as situações do SEI. Nós trabalhávamos nessa escola apenas com a equipe gestora. E a equipe gestora que foi passando todo o conteúdo da capacitação para os seus professores. E também para seus alunos. E eles resolveram que, a partir, né, daquela capacitação, que toda vez que eles precisassem conversar com um aluno, na verdade, eles iam fazer uma série de conversas, um monte de conversas com alunos que não estavam tendo bom rendimento na escola. E eles fizeram as reuniões da seguinte forma: habitualmente, eles chamavam os pais e falavam: olha, seu filho não está indo bem, vocês precisam ajudar, ou precisam fazer alguma coisa, precisa procurar ajuda, enfim, tem que olhar mais para a lição, enfim, era sempre a escola, algum representante da escola e os pais. A partir daquela experiência, eles resolveram fazer uma reunião onde estavam presentes a escola, algum representante da escola, os pais e o aluno, para que juntos eles pudessem identificar juntos a raiz do problema e construir um plano de ação para atender essas necessidades. E deu super certo, foi algo que realmente trouxe, né, uma maior responsabilização do jovem pelo seu próprio aprendizado, né? E da mesma forma, a gente pode fazer isso com uma criança pequena, né? Uma criança muito pequena que, né, fica, sei lá, fazendo bagunça na sala, que a gente às vezes vai chamar os pais. A gente pode chamar os pais, mas pode também, em algum momento, incluir para que ela também possa ouvir essa conversa e colaborar para o plano de ação, para que ela própria seja autora do plano de ação que ela vai precisar desenvolver. Ou mesmo na sala, né? Que todos possam trabalhar nesse sentido.
porque a gente trabalha com as 5 crenças restaurativas. Eu também falei isso quando eu falei dos círculos restaurativos, mas eu vou retomar aqui a 5ª crença. A 5ª crença restaurativa pressupõe que aqueles envolvidos nas situações que demandam ações reparadoras, ou seja, alguma providência precisa ser tomada, são os melhores a decidir como resolverão as suas questões. Então, o que eu estou dizendo é, as pessoas que estão envolvidas numa situação são as melhores a resolver, a saber como resolver. Por quê? Porque elas sabem quais são as necessidades a serem resolvidas e sabem como é a melhor forma de resolver, né? E com isso a gente reafirma, né, que a gestão da convivência e das resoluções nas comunidades escolares é de responsabilização de todos. Cada membro da comunidade tem a sua parcela de responsabilidade pelo bom funcionamento do todo. Isso parece muito teórico quando a gente pensa em criança pequena, mas, gente, por favor, transformem isso, transportem isso para a realidade de vocês, né? Lembra aquele exemplo que a gente já deu, para quem já ouviu, ou para quem não ouviu, a gente deu um exemplo de uma escola onde as crianças deixavam muito sujas a sala de aula, muito, as crianças pequenas. E que daí eles fizeram um círculo com a responsável pela limpeza, e que as crianças foram entendendo o impacto da sujeira para ela, como que ela se sentia diante disso, e eles próprios foram montando ações, né, para cuidar dessa questão da limpeza. Ou seja, muito pequenos, eles já conseguiram ter essa ideia da responsabilização coletiva pelo ambiente da sala, pelo refeitório, pelos lugares onde eles passavam na escola. Isso é super comum no pátio também, a mesma coisa, gente. Dá para trabalhar, sim, né, isto com eles. Então, os valores restaurativos, eles são fortemente coerentes, eles são muito coerentes com os valores da gestão participativa. Então, como valor restaurativo que coincide, que se alinha, né, com a gestão participativa, a gente tem a participação de todos na identificação e encaminhamento das questões envolvendo a todos. Eu acabei de dar um exemplo, né, a questão da bagunça, a questão da sujeira, enfim. A busca do atendimento das necessidades individuais e coletivas. Como eu disse, a gente tem algumas situações que são individuais, mas que afetam todo o coletivo. Em geral, afetam todo o coletivo. E a gente precisa, sim, olhar para esses 2 âmbitos, essas 2 instâncias. E a gente também tem como princípio o empoderamento, né, que é entendido como uma ação que leva a evoluir e se fortalecer. Ou seja, as próprias crianças podem se desenvolver a partir de recursos próprios. Outro exemplo que a gente citou foi o Cantinho da Conversa, onde uma escola montou para que as crianças mesmo, elas próprias, pudessem ir para o Cantinho da Conversa e, entre elas, resolverem a questão. Com ou não a ajuda do professor, com ou não a ajuda de um gestor, com ou não a ajuda de um inspetor escolar. Quer dizer, é muito possível que desde pequeno eles já comecem a usar o diálogo como forma de resolução dos próprios conflitos. Outro exemplo que eu queria dar é o abraço da diretora, que eu falo, né, que eu dava aula em São José dos Campos, e uma diretora de São José, um dia ela veio e me deu um abraço apertado, e falou, nem sei porque ela está me abraçando, e aí, então, ela contou, né, ela contou que ela estava muito agradecida, né, às capacitações que a gente vinha desenvolvendo, porque ela dizia que ela era uma pessoa diferente. Lembra que eu falei lá no começo que a gente tinha primeiro uma mudança pessoal e depois a gente levava isso para o nosso profissional? Então, ela vinha dizendo que ela era uma pessoa diferente, que hoje ela entrava na escola de um modo diferente, porque ela antes tinha o hábito de entrar gritando pelos corredores ordens. Ela ia dando ordens, bem autoritária, né, conforme a gente viu no quadro. E que, aos poucos, ela foi entendendo que o fazer com, que ter essa gestão participativa e, né, atuar com os princípios restaurativos, que estavam transformando todo o ambiente escolar, estavam trazendo para a escola uma qualidade de relacionamento muito melhor, muito mais cooperativo, muito mais integrado e integrativo, né? Então, ela disse que a partir do momento que ela passou a entrar na sala, escutar mais as crianças, ouvir os professores,
abrir espaços de diálogo, tanto entre professores quanto entre alunos, que isso foi mudando toda a condição do funcionamento da escola. É bonito isso, é uma coisa gradual, é uma coisa que a gente precisa ter, né, paciência e empenho, investimento, mas que traz bons resultados. Eu estou contando para vocês que traz sim. Como eu já mostrei para vocês, os círculos restaurativos, né? O círculo restaurativo é uma das práticas mais realizadas, uma das práticas restaurativas mais utilizadas em escolas. E justamente no círculo, como todos no círculo vão ter vez e voz para falar, porque eu falo, quem está ao meu lado fala, quem está ao lado dele fala, a peça de fala vai passando e vai rodando, dando oportunidade a todos se colocar. Como o círculo dá a possibilidade para todos se colocarem, é possível construir conjuntamente um plano de ação que atenda a todos. Então, o círculo, ele acaba sendo uma expressão, ele acaba sendo uma ferramenta muito útil para a gestão participativa. Tanto que muitas reuniões de professores hoje nessas escolas são realizadas em formato circular. Tanto que muitas reuniões de pais hoje são realizadas em formato circular, com o uso da peça de fala. Os círculos, eles podem tanto incentivar, fomentar essa gestão participativa, como também dar suporte. Porque a partir do momento que as coisas passam a ser resolvidas na própria sala de aula, passam a ser resolvidas no próprio grupo de professores, a partir do momento que os pais conseguem contribuir e ajudar na escola, com as coisas da escola, no sentido de, né, em parceria com a escola, na educação dos filhos, à medida que isso acontece, a gestão está recebendo também o seu suporte, está recebendo também a sua contribuição. Isso acaba sendo de muita ajuda para a gestão. Então, é uma via de duas mãos. O círculo colabora dessas duas formas. E, gente, a gestão participativa, a função do gestor, a função do coordenador, a função do diretor, ela não se vê reduzida ou desvalorizada em um processo participativo, ao contrário. Ela é muito respeitada por a sua atuação inclusiva e ela promove justamente a proatividade de toda a comunidade escolar. Se a gestão não tem essa postura, dificilmente ela será participativa. E não é simples você ter uma ação de proatividade, de chamar todos a colaborarem de forma positiva. É um desafio e tanto, gente. É bem desafiador mesmo para uma gestão. Vocês concordam com isso? Queria ouvir vocês sobre essa questão da gestão, o quanto isso é um desafio para o dia a dia da escola, para o dia a dia do centro de educação, enfim. Não sei se alguém quer abrir o microfone ou quer interagir pelo chat. E pensem na gestão, não só na gestão da escola, mas o professor dentro da sala de aula, ele tem uma gestão também, ou não, né? Ele também está, de alguma maneira, ali administrando todas aquelas, né, atividades, funções e tudo mais. Será que alguém quer contribuir? A gente tem um filme para ver, mas eu queria, antes de falar do filme, abrir o espaço para vocês. Bom, eu vou ler algo que eu achei hoje, né, e que eu adorei. Eu trouxe porque realmente eu li e achei que tinha tudo a ver com o que eu ia falar hoje. E durante muitos anos, esses 14 anos, eu digo que eu dei aula sobre responsabilização coletiva, e isto foi algo que muitas vezes as pessoas olhavam e falavam, nossa, mas é meio utópico isso, né? Nossa, mas será que isso é possível? Ah, mas você tem alguma escola que já trabalha assim? As pessoas não acreditavam muito nessa possibilidade, né? E aí eu achei esse texto que eu disse que, de hoje em diante, eu tenho certeza que eu vou ter muito mais facilidade nas minhas aulas. Não é um texto, na verdade é um parágrafo. A pandemia reintroduziu no mundo a consciência do que é viver em sociedade.
Hoje, está claro que somos todos responsáveis uns pelos outros. O que uma pessoa faz no seu dia a dia afetará os demais. Somos todos acometidos, de alguma forma, pelas ações protagonizadas por pessoas que, muitas vezes, são completamente desconhecidas. Isso nunca ficou tão evidente quanto na atualidade. Por isso, a única forma de conseguirmos superar esse desafio é trabalhando em colaboração e priorizando a solidariedade frente aos conflitos que estamos vivendo diariamente. Alguém mandou para mim de encomenda, né? Fala sério, gente. Foi ou não foi? Bom, eu vou tentar passar o filme, então, mas eu queria situar para vocês o seguinte. Infelizmente, não existe, eu procurei, e olha que eu tenho material, assim, de monte, sobre, né, a justiça restaurativa em centros de educação infantil. Realmente existe o trabalho é realizado em centros de educação infantil, mas eu não achei nenhum filme para compartilhar com vocês, tá? Mas eu achei interessante esse vídeo que a gente vai fazer, que eu vou passar, porque eu acho que ele traz um pouquinho da ideia da prática. Como acontece isso na prática, tá? A gente fala muito teoricamente e, às vezes, é legal vocês ouvirem depoimentos de quem está, né, lidando com isso, quem já fez uma capacitação. Então, eu acho que é interessante ouvir um pouco a voz de quem está na prática. Eu acho que isso fica mais vivo, mais real, não tão teórico, não tão ideal, tá? Então, esse vídeo é um vídeo que a equipe Justiça em Círculo teve como um produto do seu projeto de Barueri. Em Barueri, a gente fez a implementação da Justiça Restaurativa em 18 escolas, e como resultado final, um dos resultados foi justamente a produção do vídeo, tá? Nesse vídeo vocês vão ver, né, tanto alguns professores, como também um círculo conduzido por alunos, enfim, é uma parte mais prática, né, para vocês entenderem as práticas restaurativas na prática, ok? Eu vou ter que fechar esse aqui, vou ter que passar para o outro lá, para a gente não ter dificuldade com som, ok? Eu só Tem som e imagem. Tá sem som? Com e com imagem. Tá? Ai, que bom. Como que está a nossa escola hoje, depois do curso que a gente teve da Justiça Restaurativa, se vocês aplicaram, como que está o ambiente da escola hoje? Dava por tela inteira. Calma, sou mais na minha. O que acontece? Se acontece algum conflito, o que eu vou tentar melhorar? Eu vou tentar aconselhar. Eu sou um cara muito bom para aconselhar. Graças a Deus eu tenho esse dom. Parou, né? Eu vou voltar, peraí. Cultura de pá. Como que está a nossa escola hoje, depois do curso que a gente teve da Justiça Restaurativa, se vocês aplicaram, como que está o ambiente da escola hoje? Hoje em dia, sou calmo. Sou mais na minha. O que acontece? Se acontece algum conflito, o que eu vou tentar melhorar? Eu vou tentar aconselhar. Eu sou um cara muito bom para aconselhar. Graças a Deus eu tenho esse dom. Eu sou um tipo de cara que eu tento, eu ajudo, eu faço o possível para poder ver a pessoa com um sorriso no rosto melhorar. Virar um cara diferente, assim como eu mudei. Eu consegui mudar. Graças a pessoas que estão aqui hoje. Legal? Justiça em Círculo é uma equipe que vem trabalhando
trabalhando para a implantação de práticas de justiça restaurativa em diferentes contextos: escolar, socioeducativo, judicial, organizacional, de vizinhança, entre outros. Em seus projetos, a equipe Justiça em Círculo ressalta o poder transformador da justiça restaurativa. Respeito a hábitos e costumes locais. Nós temos hoje 18 escolas participantes do projeto, representando mais ou menos 1/3 das escolas do município, que começou em 2008 com a sanção de uma lei implantando o projeto da Justiça Restaurativa no município através da Secretaria de Educação. Criação de contexto para dar sustentabilidade à cultura de paz. Uma das coisas que me encanta muito estar aqui, apesar da dificuldade, né, que todos nós temos, nós capacitadores e como facilitadores, que são os professores, os alunos, todos os que passam pelo projeto, que é mudar o paradigma, né? Como é que a gente deixa de julgar, de punir, de achar que é os outros que têm que resolver as questões e nós nos responsabilizarmos por isso. Promoção de mudança paradigmática no trato da violência. Responsabilizar em lugar de punir. Enfatizar respostas não violentas. A gente apresenta uma proposta que é muito diferente da forma vigente de se lidar na escola e na vida cotidiana com as transgressões, com a violência e com os conflitos. Preocupação com as relações. Fortalecer vínculos e prevenir a violência. Criar espaços de diálogo. Intervenções institucionais para reduzir violência e disseminar princípios e valores restaurativos na comunidade escolar. Na função de formação do orientador, eu tento passar para eles aquilo que eu acredito, nessa justiça que restaura, nessa justiça que faz com que você escute, que faz com que você tenha paciência de amparar esse aluno, de mediar esse conflito. Como atingir o protagonismo juvenil? Justiça em Círculo promovendo o protagonismo juvenil. As práticas de justiça restaurativa podem ser um instrumento de gestão de conflitos e de situações de violência que procuram reduzi-la, além de transformar e ajudar pessoas a seguirem em frente. Lais Skirt, 2004. Práticas de justiça restaurativa visam desenvolver conexão interpessoal, sentido de pertencimento, responsabilização coletiva. Eu escuto de relato de alunos que utilizam as ferramentas das práticas da justiça restaurativa para lidar com conflitos entre eles e entre os professores, né, e que essas ferramentas fazem a diferença. Elas trazem uma transformação, uma modificação para cada um deles. A hora que as pessoas descobrem que essa metodologia convida para que ela ofereça o melhor dela, o processo acontece de uma forma muito mais tranquila e muito mais produtiva. Quais conflitos que vocês percebem que existe na escola de vocês? Todo mundo jogava comida debaixo da mesa. A minha sala era que mais tinha poder. Aí a coordenadora chegou e falou: Denise, chama esse. Na hora que nós chegamos lá, a tiazinha ajoelhada no chão e pano debaixo da mesa. Nós chegamos para a sala, aí a sala, nossa, sério que ela tem que limpar desse jeito, ela não tem vassoura, nada. Falei, mano, como é que ela vai limpar um negócio cheio de gordura? Vai passar vassoura, ela tá limpando ali para nós mesmos. Eles acabam se colocando muito mais no lugar do outro e se responsabilizando pelo que falam e pelo que fazem. E isso acaba aumentando a empatia e diminuindo o conflito, tanto dentro da sala de aula quanto fora. Se trazer essa ideia de não punição e oferecer uma ideia de responsabilização é uma tarefa bastante desafiadora. Alunos em ação.
lidando de outra maneira com os conflitos. Tinha muita guerra de maçã, comida. Aí nós pegou e falou assim, dona Eliana, tem como nós fazer um jeito para parar de ter guerra? Ela falou, vamos sentar e vamos conversar. Ela pegou, nós conversando, ela pegou e comprou e falou assim, vamos comprar então 2 mesas de bolinho e colocar a música no intervalo para ver se para. E deu certo. E é assim que tá indo agora. A Eliana foi bem compreensiva com nós, ajudou bastante nós nesse lado, comprou, e hoje é 0% que a chance de acontecer essas coisas não lembro. Quando você dá a voz para aquele aluno, ele tem a chance de se manifestar, e às vezes o que falta para aquela criança é falar. Então, quando ele falou, ele conseguiu atingir o que ele queria, ele para, ele se acalma. Primeiro a gente ouve. Eu acho que o ouvir é fundamental. Vou entender o que está acontecendo, vou me colocar no lugar do outro, o que eu posso fazer para isso melhorar, como vai melhorar, né? E a preocupação de sempre saber do bem-estar do outro e do meu. E se você permite que essa pessoa fale, e você dá a oportunidade para essa pessoa ser ouvida, não tem como o outro não mudar. Expressando sentimentos. Às vezes o aluno quer falar alguma coisa pro professor, ou o professor para o aluno, e sem esse diálogo não tem. Deveria haver mais respeito entre os professores com os alunos e os alunos com os professores, porque os alunos agem como se eles estivessem tratando com animais, tratam os professores como se estivessem tratando os amigos, e eu acho isso chato. Expressando necessidades. Construindo um plano de ação. Tem um problema de falta de respeito com o professor de matemática. Ele tem um problema assim, de visão, assim, ele não enxerga muito bem. As pessoas ficam zoando ele pelas costas, assim, falando que ele é cego. Às vezes zoa ele e ele acha que... As pessoas acham que ele não tá vendo, mas ele vê. Eu acho uma falta de respeito isso, porque não é uma coisa assim para brincadeira. Então estamos com o problema da falta de respeito com o professor, desperdício de alimentação, comida. Então vou passar a peça de fala novamente. Eu quero que cada um de vocês tenha uma ideia para esse tipo de conflito se acabar. Através da justiça restaurativa, nós percebemos que existem práticas que realmente nos levam à solução dos problemas, onde as partes são ouvidas, onde se busca os porquês dos fatos e as necessidades para solução desses conflitos e a restauração dos danos causados. Diminuiu, assim, consideravelmente o número de expulsões, de suspensões. A gente percebe que realmente é um projeto que está dando certo no município. As práticas de justiça restaurativa são instrumentos para desenvolvimento de uma cultura de paz. Aplicar a justiça restaurativa não é uma coisa que é imediata. Ela é uma conquista. Você transforma o jeito de pensar das pessoas. Uma coisa que está acontecendo bastante na escola são os diálogos com o professor individualmente. O professor, ele chama o aluno fora da sala e fala, eu não quero mais que aconteça isso. Quando você tira ele daquele espaço que é cômodo para ele e chama ele para um campo neutro e fala, o que aconteceu? O fato de falar o que está acontecendo já faz com que ele perceba que você é importante para ele. Então, já muda toda uma história. Então, às vezes, eu estou passando no corredor da escola, tem um professor chamando um aluno para conversar. A gente nem intervém, a gente sabe o que está acontecendo, que está havendo um conflito, mas está sendo resolvido. Justiça restaurativa não é fase, é para sempre. Quem tem essa prática restaurativa, ele não vai mudar nunca. Ele tem essa prática restaurativa para a vida. E não no momento ou só na escola. Ele é restaurativo na vida. As práticas de justiça restaurativa são instrumentos para desenvolvimento de uma cultura de paz, valorizando as conexões interpessoais, cultivando o respeito ao meio ambiente, envolvendo a comunidade em suas ações, incentivando a participação do aluno. Sempre quando chega uma pessoa nova, tipo como se fosse uma menina, como a menina é mais bonita que a outra, as meninas que se acham malandrão quer bater na menina só porque a menina é mais bonita que a outra. Envolvendo a comunidade escolar, buscando a adesão do professor,
E surgiu o projeto Língua Portuguesa, Instrumento de Paz. E alunos indisciplinados, alunos que davam muito problema, entraram assim de cabeça nesse projeto. Tudo isso foi graças à Justiça Restaurativa, que trouxe essa ideia de que a escola pode ser boa, sim, ela pode ser agradável, ela pode ter paz, sim. Buscando a adesão da gestão. Nós temos um aluno que já foi de uma escola A, B e C, e passou por uma escola, não deu certo, passou por uma outra, não deu certo, e ele já agrediu em uma outra escola do próprio bairro. Já 2 professores já foram agredidos por este mocinho, né? E um dia o diretor não aguentava mais, ligou para mim e disse: pelo amor de Deus, eu tenho 2 pessoas que eu preciso que você me ajude. Eu vi a angústia tão grande do meu colega, ele não sabia como lidar com o problema, eu também não sabia, que eu nem os conhecia. Eles vieram para a escola. Um parava na mesma escola, mas o outro ficou muito indisciplinado, muito revoltado. Nós nos reunimos e conversamos, e falava com mãe, e nada melhorava. Aí um belo dia, nós falamos, a mãe falou assim: eu vou levar ele para Assis, para ficar com o pai dele. Depois de mais ou menos uns 15 dias, uma professora chegou e falou para mim assim: dona Zélia, fulano, ele não está em Assis, ele está andando na rua. Que tal a gente chamá-lo de volta? Aí nós nem chamamos a mãe, nós fomos atrás dele na rua, falou para ele: você vem para a escola, que os professores precisam falar com você. Reunimos todos os professores que dão aula para eles naquele mesmo ano, conversamos com ele, fizemos perguntas só para ele responder. Ninguém falou que ele tinha que ficar santo, só jogamos perguntas, e ele se propôs a melhorar e tal. Voltou para a escola, deu uma melhoradinha assim, ele teve algumas recaídas. E nós fomos trabalhando. Eu só digo uma coisa: hoje mesmo ele recebeu muitos elogios, porque os professores estão encantados com esse aluno. Buscando integração entre gestores e alunos. Do 6º ao 9º ano, nós temos 3 alunos que vieram dessa leva de participar da restaurativa desde 2011. Quando o aluno traz a questão, vamos conversar, vamos nos entender, é mais aceito. Então, uma vez por mês, todos os alunos participam, e o professor representante de sala também. E depois fazemos um fechamento com a família, apresentando esse trabalho que é feito, com um chá na escola para a família conhecer. O que o filho acha, o que o filho pensa, o filho falando das questões familiares, né, das questões pessoais. Isso vem surgindo assim, um efeito muito grande, que veio... que é até o projeto que nós chamamos de Família na Escola. O pai escutando o filho, se abrindo ali numa conversa sobre como ele se sente, né? Casa, escola, pai, mãe, família. Envolvendo a família, tornando uma prática constante. Grupo Gestor em Círculo. Grupo Gestor do projeto. Quem? Representantes das organizações que constituem a rede das escolas. Como? Em círculo. Aprender a fazer fazendo. A conviver convivendo. A educar educando-se. A caminhar caminhando. Para quê? Responsabilização coletiva e local pela sustentabilidade do projeto. A mudança é gradativa, não é de uma hora para outra, é um processo que ele está em desenvolvimento, mas é um caminho que nós temos, que tem ajudado, que tem colaborado com os anseios, com as expectativas da escola. As vitórias, as conquistas que nós tivemos, é pouco ainda, mas nós temos que continuar nessa batalha, continuar nesse projeto que realmente dá certo. Quero agradecer a presença de cada um. Obrigado por compartilhar com cada um a sua experiência, o seu problema, de expor, de contar uns aos outros as qualidades que cada escola possui. Parabéns a todas as escolas que estão com a prática restaurativa aí, que é o melhor caminho que tem para poder seguir é essa. Que contem comigo, mencionando no Facebook, no WhatsApp também. E obrigado, gente. Uma salva de palmas para vocês. Olá, vocês me ouvem? No chat.
Eu vou ler aqui o que a Carmen colaborou. Tivemos uma experiência muito bacana a partir de 2017, com a participação maior das famílias e equipe. Criação da comissão de pais e educadores. Participação da comunidade nas decisões do SEI. Foi um trabalho árduo, enfrentamos muita resistência da própria equipe, mas estamos avançando. Não conhecia estes termos, mas estamos trabalhando neste sentido. Com certeza, essas ferramentas vão nos ajudar muito. Trabalhamos com as crianças de 0 a 3, grande desafio. Carmen, posso imaginar. Realmente um grande desafio, toda mudança de cultura demanda, sim, um grande desafio, um grande empenho, né? Como você disse, um trabalho árduo, mas que compensa, que vale a pena, que traz bons resultados. E eu queria, a gente tem mais 5 minutinhos, se alguém quiser fazer um comentário, abrir aqui o microfone. Eu queria agradecer muito a atenção de vocês e as colaborações, porque realmente a gente muitas vezes já tem esses princípios e valores muito instalados, né? É uma questão da gente ir colocando eles em prática com mais ferramentas, com mais instrumentos. Eu falo que vocês aprendem muito na prática, no dia a dia, fazem as coisas porque estão ali e precisam fazer, né? Mas quando a gente tem instrumento, quando a gente tem o suporte, né? É muito, muito bom, é muito importante. Alguém gostaria de abrir o microfone agora, nesses últimos minutinhos, para alguma contribuição? Jo, acho que então passo para você. Jo Viviane, que eu nunca sei quem vem. Eu estou da Vivi, mas quem está falando é a Josiara. Gente, muito obrigada pela presença. Eu aguardo vocês, então, no próximo encontro. Quem quiser ver o material dos outros encontros, é só olhar nas circulares anteriores, e essa vai na circular da semana que vem, tá bom? O material sempre vai na circular da semana seguinte. Quero agradecer a presença. Caiu. Acho que caiu, então eu vou agradecer a presença de todos, e com certeza teremos ainda algumas coisas a conversar. A gente volta a se encontrar. Muito obrigada, gente. Uma boa tarde a todos.